Hoje todos sintonizando com o Pai maior, né? Abrir nossos corações para que essas lições que Jesus nos traz e a doutrina nos clareia possam fecundar em nossos corações. A gente faz um bate-papo também, né? A gente vai trazendo o Evangelho e faz um estudo junto, tá bom? Vocês ficam bem à vontade para as perguntas, tá? Então, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Às vezes, vocês podem observar que na casa a gente tem um temário, né? Ou seja, cada reunião pública nós temos um tema que é trabalhado à luz do Evangelho e da doutrina espírita. Para esses temas, nós também escutamos vocês, porque inclusive a gente queria aproveitar. Agora em outubro a gente já vai começar a escutar. Nós vamos fazer um formulário para vocês sugerirem, né? Quais temas vocês gostariam que fosse tratado, que a gente pudesse trazer à luz do Evangelho e da doutrina. E pensando nas nossas necessidades, no contexto que a gente está vivendo, né? No dia a dia, as nossas necessidades, seja no lar, na sociedade. Então a gente também vai estar colocando para vocês e pedindo que vocês contribuam, né? Com essas sugestões, a partir do que vocês sentem que é necessário. Porque o propósito maior da doutrina espírita é a nossa educação, né? Educação olhando para nós enquanto espíritos imortais, né? Então nós estamos aqui nessa caminhada evolutiva, com o propósito de aprendizado e educação, né? Na origem da palavra, ela tem a ver com tirar de dentro, ou seja, todos nós, enquanto espíritos imortais, vivendo várias vidas, né? Múltiplas experiências, nós temos a bênção da reencarnação para essa evolução, porque o nosso destino é para o amor maior, é para Deus, mundo de espíritos celestes. Então nós ainda estamos nesse mundo de provas e expiações, conforme as nossas necessidades, né? E o processo educativo que a doutrina traz para nós, quando ela joga luz sobre o Evangelho de Jesus, é esse instrumento, né? Que nos convida a olhar para a potência que nós somos, enquanto centelha divina. Todos nós vindo do amor do Pai. Todos nós filhos de Deus, como Jesus bem nos lembra, Pai nosso, Pai de todos nós, né? Então, essa oportunidade que a gente tem aos domingos nas palestras é também disso, da gente trazer essas reflexões, mas que quando a gente fala reflexões é no sentido da gente pensar sobre e trazer para a nossa vida, né? Porque no próprio livro no Evangelho coloca que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele faz para domar as suas más tendências. Então, ou seja, aqui não tem ninguém perfeito. Todos nós somos sim imperfeitos, estamos nessa condição e é por isso que nós estamos nesse planeta, não é? Porque o nosso planeta é o quê? É uma escola, no sentido que estamos todos matriculados nessa escola Terra para aprender. E é também um hospital. Quando é que a gente vai para o hospital aqui encarnado? Não é? Quando a gente está doente, a gente precisa de tratamento. Então, a Terra é também um hospital. Estamos todos sendo tratados com os medicamentos que nós precisamos, né? Encarnados na família que precisamos estar, com os nossos filhos, nossos companheiros, toda essa parentela consanguínea, mas que nos traz a oportunidade de aprendizado. Então essa é a nossa condição no planeta Terra, porque nós estamos doentes, porque nós precisamos desse processo educativo e muitas vezes vem pela dor, sim,
né? E porque o que impera, como tem lá no Livro dos Espíritos, que eu não vou falar das questões, né? Mas todos podem buscar, se consultar lá, quando vocês quiserem saber sobre algum tema, no índice, é só olhar lá. Então, sobre o egoísmo, onde é que Kardec fala, né? Kardec pergunta aos espíritos sobre as chagas da humanidade, o egoísmo, né? O egoísmo e o orgulho. Então, nós estamos doentes. Egoísmo, a doença do ego. Nós todos estamos adoecidos, né? Então, todos os males, quando ele pergunta e os espíritos respondem, a raiz de todos os males é o egoísmo, né? Nós vivemos num mundo mais material. Essa é a nossa condição, né? Então, vamos compreender aqui no livro, no capítulo 5, e aí eu estou dizendo tudo isso para lembrar, né, que aqui ninguém ensina nada para ninguém. E nós que viemos aqui compartilhar e temos a oportunidade também, né, de conversar e expor, somos também os mais necessitados, né, no sentido que a gente fala também para nós mesmos. Nós não somos exemplo para ninguém. Quem é exemplo aqui para nós é Jesus, né, que é o mestre. E ele é modelo exatamente porque ele fez o caminho, ele é o guia, ele percorreu esse caminho da caminhada evolutiva, né? De espírito puro, diretor do planeta Terra. Então, é com Jesus que nós precisamos caminhar, né? E aí, no capítulo, nós vamos refletir, então, sobre uma das bem-aventuranças, né? Quando Jesus fala assim, bem-aventurado os aflitos. Tá? Bem-aventurados aflitos, ele fala assim, lá em Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Bem-aventurado os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Então, a mesma bem-aventurança está lá, narrada por Mateus, né? E também por Lucas. Mas aí Lucas continua, mas ai de vós que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rirdes, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui, reunidos por Kardec, a parte moral do Evangelho, né? E logo na introdução, ele nos fala que ali foram reunidas a parte moral, que é aquela que não tem divergência, né? Divergência religiosa. Então, é o que o Cristo trouxe, que independe de interpretações, né, de seitas, religiões, tá? E aí, Kardec, ele faz o comentário assim: justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda. Seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. E dizem para se ter muito mérito, maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais que os outros? Por que sofrem uns mais que os outros? Porque nascem uns na miséria e outros na opulência, sem casa alguma,
sem coisa alguma haverem feito que justifiquem essas posições? Então, olha a pergunta. Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifiquem essas posições? Como assim? Por que uns nada conseguem, ao passo que os outros tudo parecem sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não se explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo. Deus é justo. Justa há de ser essa causa. Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessas causas. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-las, lhe revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo. Isto é, pela palavra dos Espíritos, né? Então, a doutrina, ela vem. Jesus já dizia que no tempo certo ele iria enviar o Consolador, aquele que viria consolar as nossas dores, a partir do esclarecimento, né? E aqui ele coloca essas perguntas, como assim? Vamos olhar para a nossa vida hoje. Cada um, com certeza, onde foi colocado, na sua família, ou então quando a gente está, né, ouve o noticiário, ou mesmo no trabalho, quantas situações que a gente traduz como injustiça. Então, aqui, bem-aventurados aflitos, ele fala exatamente dos atributos de Deus, né? Deus é soberanamente bom, soberanamente justo, sabedoria suprema, causa de tudo. Então, se ele é a causa de tudo, significa que para tudo que nós olharmos e perguntarmos, a causa vai estar sempre em Deus. Então, se a gente olhar, por exemplo, lembrando um exemplo, por exemplo, de uma criança que nasce, né? A mãe tem uma gravidez tranquila, vai tudo bem. E aí nasce o bebê tem uma paralisia cerebral, um sofrimento fetal, e vai ter complicações, e aí nunca vai andar. Pode seguir a vida inteira como um deficiente físico, por exemplo, um cadeirante com comprometimentos, né, motores na fala, etc. Ou mesmo esses casos, estou lembrando aqui porque eu trabalhei muito tempo numa maternidade, né, e eu ouvi esses casos de mães que tinham gravidez, um bebê esperado há 16 anos, e na hora o bebê nasce morto.
Mas como assim? Né? E os médicos também não têm resposta. Alguns falavam assim, pode acontecer. Mas nós sabemos, e aí sim, nós sabemos que tem um Pai maior, que é de infinito amor, que Ele ama a todos nós e nunca nos desampara, né? E que cada um, esse Pai, Ele não dá pedra ao filho que pede pão, lembrando da música, mas Ele sabe das nossas necessidades. Então aquela outra, não sei se é provérbio, mas que também é bíblico, que fala assim, que nem um fio de cabelo cai, não é? Da cabeça, sem que a força maior, sem que o Pai permita. Assim como nem uma folhinha cai da árvore. Então está tudo certo, porque tem uma força ordenadora que ordena, que é Deus, Deus nosso Pai, Deus que é Criador. E tudo se revela pela sua justiça e pelo seu amor. Então, a doutrina espírita, ao invés de falar em castigo, porque infelizmente ainda tem muitos espíritas que se dizem espírita, ainda está achando que Deus castiga alguém. A vida é pedagógica. E muitos de nós espíritas, muitas vezes a gente fica muito preso numa interpretação equívoca da lei de causa e efeito, né? Ah, mas isso aconteceu porque na outra vida, porque ele tinha que pagar, porque tem débitos. Olha, a lei sim, a lei de causa e efeito, mas acima de tudo a lei de misericórdia. Pela lei de causa e efeito, Deus, aliás, todas as leis que são leis da natureza e são leis divinas, Deus as cria como oportunidade para quê? Para que a gente possa aprender. E como a vida é pedagógica, nós estamos falando de educação, nós aprendemos pelos erros. Então Ele não nos castiga, julgando-nos, né? Para o fogo do inferno, para a gente ficar eternamente se torturando. Ele é um Pai de amor, como João apresenta, o apóstolo João. E esse Pai de amor, Ele nos oferece oportunidades. Caiu? Levanta. Ele estende a mão. E como na parábola do filho pródigo, o Pai que nos recebe de braços abertos. Porque Ele não espera de nós mais do que nós não podemos. Ele nos conhece como Jesus. Conhece a cada um de nós. E sabe o que a gente dá conta. O que a gente pode. Mas a esperança do Pai é muito grande também, a sua paciência. A paciência que Ele espera o tempo de cada um. Então somos nós. Somos nós que não temos paciência conosco. E frutos de uma história milenar de repressão, de controle, de poder, deturpamos a mensagem do Cristo, no sentido do castigo, da autopunição. Deus não pune ninguém. Um Pai de amor, Ele confia que nós vamos seguir. E em qualquer tempo Ele estará conosco, e Ele está, né? Então nós precisamos olhar para isso, o que a doutrina fala aqui em termos dessa justiça. Quando a gente se vê nessas situações, e aqui coloca essas perguntas, não é? Para a gente começar a refletir. Como assim? Então como se explica, né? Umas crianças que aí comparam, não, aquela família ali, aí vem os julgamentos, né? É uma família tão materialista, aquele ali, eles têm tanto dinheiro, eles roubam, eles fazem isso, seja na política ou em qualquer espaço. E aí, as pessoas, muitas vezes, nós entramos no campo da revolta. Mas como assim rouba? E aí vem os noticiários, né? Porque assim, vocês podem perceber que o bem não tem muita divulgação, né? Tem uma timidez em divulgar o bem, porque muitas vezes se confunde também com aquela passagem evangélica, né? Que fala, não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita, né? Então, significa, para a gente olhar para a nossa vaidade quando a gente vai ajudar. Mas isso não quer dizer que nós não
precisamos reconhecer aquilo que a gente faz de bom e dar valor para isso. É diferente, né? Então, o que a gente vê e vivencia? Entramos num campo de revolta. Quando, diante dessas situações, a gente julga que, como assim, é o mal imperando? A pessoa rouba, faz isso, mata, tantas atrocidades e fica por isso? A pergunta é, fica por isso? O que vocês acham? Não, fica, gente. E por que não fica? O que o Evangelho traz para nós? Justiça divina. E como se expressa essa justiça divina? Como que vocês vamos identificar? Como que vocês veem essa justiça divina nas nossas vidas, na vida de vocês? Fala aí, que ela falou da... Hã? Sim, lembrando, a lei de causa e efeito, como uma das leis divinas, né? É lei divina, ela está na nossa... Onde que ela está? Registrada? É num papel? Na nossa consciência, né? Então a gente veio assim ouvindo, eu lembro quando a gente era criança, que quando a gente morre, chega lá, tem um livro que está anotado tudo que a gente fez. Vocês ouviram isso? Nós que temos essa... Não é, gente? É o livro da consciência, está tudo na nossa consciência, né? Então, essas leis, por exemplo, de causa e efeito, olha que maravilha, a partir dela, Deus nos educa, né? Tem outra lei, a lei de liberdade. Nós somos livres? Vocês acham que nós somos totalmente livres? Nós somos livres, mas a nossa liberdade, ela tem um limite, não é? E qual que é o limite? Sim, porque, por exemplo, quando nós ficamos, porque eu quero, é o ego, né? Eu quero fazer isso, eu sou livre, por exemplo, eu sou livre para, eu entendo, né? Eu posso achar que eu sou livre para mim publicar o que eu quiser, né? Para mim, por exemplo, fazer divulgação de fake news, né? Falsas, nós estamos falando de verdades, né? Então, falar maledicência, tudo que é o contrário ao bem. Eu posso fazer isso indeterminadamente? Não, porque tem o outro. Não gira tudo em torno de mim, embora nós vivemos assim, desse nosso eu, desse nosso ego. Por isso que a gente fala do egoísmo, né? E todo o ensino de Jesus, resumindo o que ele fala, é amar o próximo como a ti. Então, ou seja, é para nós burilarmos no nosso ego, né? Isso, não que eu posso, eu quero, e aí eu tenho liberdade. Então, essa liberdade, ela tem limite também, né? O limite é desde que eu não prejudico o outro, não é mesmo? E aí, essa está na nossa consciência. Então, nós fizemos uma pergunta sobre a questão da justiça. Como que a gente percebe isso? Essa injustiça. Então, veja, quando diante... Agora vamos nos perguntar... Quando diante desses fatos que a gente vê tantas atrocidades, né, em relação a tudo, a violência, criança, adultos, idosos, né? E a gente é tomado por uma rebeldia, uma revolta. Nós não ficamos muitas vezes revoltados? Onde entra a compreensão que a doutrina espírita traz sobre isso? Sobre essa justiça divina que ela nos lembrou aqui. Pode haver pessoas que se sentem injustiçadas, mas não há injustiça, porque a justiça maior é a divina. E se nem uma folha cai da árvore sem que Deus permita, nem um fio de cabelo, então está tudo certo, né? Então, o chamado para nós é para olhar quando ele fala bem-aventurados os aflitos. Como assim, quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos? Podem ser felizes? Nós vamos ser felizes se a gente passar por aflições? Como que vocês compreendem essa frase a partir do que foi lido? Uma oportunidade.
As aflições como oportunidade que Deus dá para a gente resgatar as nossas dívidas pretéritas. Sim. Quem mais? Como assim? Desejar o outro, né? Que você não quer para você. Não desejar para o outro o que eu não quero. Essa é a medida, não é? Sempre quando que vai orientar, né? E vai dar esse norte para a gente. Porque isso é Jesus que está falando, não somos nós. Então, toda vez que eu entrar no julgamento, gente, todos nós julgamos. Vamos ser honestos. Julgar é a gente emitir um juízo a partir dos nossos valores. E nós trazemos valores. Nós julgamos, né? Então, não querer para o outro aquilo que eu não quero para mim, é isso. Quando eu começo a falar mal do outro, mas que o outro fez isso, em relação às nossas ofensas, né? Que a gente recebeu, né? Então eu pergunto, peraí, gente, eu estou falando, e se fosse comigo? Como que eu me sentiria? Eu gostaria? Né? Estou lembrando de um fato essa semana, recentemente, que é exatamente essa frase. Trabalho. Alguém vai lá, pega alguma coisa e acha que está normal, né? Tipo assim, tira uma coisa de um aqui, põe no lá, objetos de trabalho, né? Aí a gente estava conversando exatamente, peraí, se entrar lá na sua sala, pegar a sua cadeira, você chega e não tem cadeira para trabalhar, como é que seria? Você gostaria? A pessoa que faria isso, né? Achei graça, porque foi exatamente isso. E foi isso que nos orientou. Tipo assim, mas peraí, eu entro na sala, no espaço do outro, eu pego algo que não é dele. Aí nós estamos falando de material, né? E aí, se fizesse isso comigo? Então, vejam bem, isso aí é um código para a nossa vida. É a lei áurea. É a lei de ouro. Faça com o outro o que gostaria que fizesse. Né? E aí, voltando a essa pergunta das aflições, como assim? Então, passando por aflições, nós vamos ser felizes? É isso, gente? Como que a gente pode compreender essa pergunta e essa bem-aventurança? Bem-aventurado os aflitos, porque serão consolados. Como que a gente pode ampliar isso à luz da doutrina espírita? Que Jesus trouxe para nós, que ele traz aqui, nesse texto que a gente leu. Eu acho que não é só passar, é a forma com a qual a gente passa também, né? Porque a gente passa profissões, dificuldades, e não aprende nada daquilo, né? Eu acho que tem uma forma de passar também, né? Entendendo por esse viés, por esse caminho. O que é que isso quer me dizer? O que eu preciso aprender com isso? Onde eu posso melhorar para evitar isso aí? Isso, desculpa, é Áurea? Maria Eugênia, gente, desculpa. Maria Eugênia, isso mesmo, a Maria Eugênia trouxe para nós, gente, não basta estar vivendo as aflições, ela trouxe, é como a gente vive. Como eu estou vivendo aquela experiência de dor, que eu acho que eu não escolhi, né? A gente acha conscientemente. Como? Então, está dizendo o como a gente passa é dessa postura. Qual que é a nossa postura? É uma postura, mas Deus quis assim, mas eu estou sofrendo, mas aí virá, e aí fica na muquerelas, né? Murmúrias, queixas, reclamações, lamentações. As muquerelas. E fica, isso é bem sofrer? Não, então não basta. Né? E não quer dizer que a gente tem que sofrer. Mas quando a doutrina, e no Livro dos Espíritos, né, traz para nós, que é uma filosofia espiritualista, nós precisamos fazer perguntas, né, para nós. Como estou vivendo essa situação hoje? Todos nós aqui estamos vivendo alguma situação, ou já vivemos, e vamos viver com certeza aflições. E por que vivemos e vamos viver? Porque é a nossa condição de estar no planeta Terra, que é uma escola, que é um hospital, que é uma oficina também de trabalho.
Agora, Jesus fala que é o como, e aí a doutrina amplia para nós a questão da postura. E em que a doutrina nos ajuda, então, a partir disso? Nessa postura, que ela falou assim, de entender. Em que a doutrina espírita nos ajuda? Porque Jesus falou que iria enviar o Consolador. Consola as dores. E nós estamos falando de aflições. Se falando de aflições, nós estamos falando de dores, não é? E esse mundo que está padecendo, todos nós, de ansiedade, de aflições. Não é isso? Nunca se viu tanto transtornos de ansiedade. Aflições, dores, sofrimento, né? Então, em que a doutrina, ela nos ajuda? Ela vai ampliar, trazendo enquanto consolador, consolar a dor. Como, gente? Vai lá, vocês já sabem, é só expressar. A dor ela é inevitável, mas o sofrimento a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Perder a sua evolução, você pode passar pelo sofrimento também, né? Sabendo que Deus está aqui. Sim, a dor é inevitável, o sofrimento não, né? Então, como é que você chama? José Léo. Ele está falando dessa questão da nossa postura, né? Não necessariamente toda vez que a gente tiver uma dor a gente vai sofrer, né? Então, quando a doutrina nos traz o Evangelho, lembrando, Deus é soberanamente bom, Ele é Pai, Ele é justo, Ele é amor. Nós sabemos que nós somos espíritos, significa que a vida também é imortal. Então, se a gente reconhece que tem uma vida futura, ou seja, nós não somos matéria, estamos na matéria. E precisamos cuidar muito bem do nosso corpo, enquanto instrumento de evolução para o espírito. Mas o nosso destino, nós não vamos parar aqui quando a gente desencarna, né? Tem uma vida futura de outras oportunidades no plano espiritual e principalmente reencarnando para esse aprendizado. Então, se a gente tem esse entendimento de que a vida é imortal, que vamos continuar, que temos oportunidades, que pela lei, inclusive uma delas, de causa e efeito, porque tudo isso que nós estamos falando, tudo é lei. Evolução é lei divina. Não adianta contestar. A lei é e pronto. Quando a gente não aceita a lei, a gente cai na rebeldia, né? Então, ele cria as leis para nosso processo educativo, né? Então, quando a gente já começa a ter esse entendimento à luz da razão, que tem uma vida futura, que a gente só passa o que precisa, porque todo mundo aqui tem um planejamento reencarnatório, que ele é educativo, né? E que a gente vai estar com quem a gente vai aprender, e que aquelas dores, elas nos convidam a esse aprendizado. Então, o que vai acontecendo à medida que a gente vai ampliando esse entendimento e vai compreendendo, que a compreensão ela passa pelo coração? O que vai acontecer? A gente vai permanecer aflito? Permanecer, né, gente? Porque momentos de aflições a gente vai ter, né? Mas a gente vai buscando viver com serenidade. E o que vai consolar? Então, nós estamos falando de um consolador, que vai consolar as nossas dores. Qual que é o consolo? Sim, para a nossa vida. E o que é isso? É isso que Jesus, do consolo, é o quê? Da vida futura, né? Que na verdade a gente está aqui, olhar para a vida como uma bênção, porque vocês já pararam para refletir, ou já leram, ou já ouviram, que nós muitas vezes imploramos para estar aqui?
imploramos, às vezes ficamos até séculos aguardando uma oportunidade de viver. Porque a gente aprende no mundo dos espíritos, nos preparando. Mas é aqui que a gente vai realmente se lapidar. Através de quê? De quê? Qual que é o vetor assim, principal nesse lapidar nosso? Qual que é? Hã? A reforma, mas se dá a partir de quê? Eu sozinha? Relacionamentos. Nosso desafio maior é relacionamentos, né? Tudo que a gente pensar tem relação. A começar pela família. Você ia perguntar, Luciene? Só um minutinho, peraí. Sim. O conhecimento, né? É isso. Sim, aquilo que Jesus falava, sempre falou, e ele falava que naquele momento a gente não tinha entendimento para compreender o que nós podemos hoje, né? Nessa fase da humanidade nós já temos condição. Então ele falou que no tempo certo iria vir no sentido de ampliar essa compreensão. Porque imagine Jesus falando lá, bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. A gente escutar isso, contextualizando, voltando lá atrás, como assim? Porque, gente, aflições sempre teve, né? Nessa caminhada evolutiva. Agora, hoje, são outras, mas tem algumas que são permanentes, porque nós estamos falando de espírito. Então, sempre houve ganância, sempre houve injustiça, né? Mas não vai ser sempre assim, vai. Não tem jeito? Vai ser sempre assim? Não. Porque é também a da esperança. Nós não estamos falando de consolo. Quando a gente fala de vida futura, nós estamos falando de esperança, do novo porvir. E vai vir assim, caindo do céu? Não? Olha a responsabilidade. É de quem? É da sociedade? A responsabilidade por um mundo de paz é dos políticos, da sociedade, dos professores? De quem que é? Nossa, a evolução no mundo, ela começa conosco. Quando a gente fala da regeneração do planeta, é a partir da nossa transformação moral, que vem de cada um, né? Esse discernimento entre o que é o bem e o mal. Então, nós precisamos nos perguntar, diante das aflições na minha vida, qual tem sido a minha postura? Esse como? Como tem sido? Eu ainda estou na reclamação, reclamando de tudo. Isso não é para falar assim, que eu não posso fazer isso. Porque Jesus, gente, nós também assim, fazemos interpretações muito equivocadas, fruto da nossa educação religiosa. Que você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, vou ter que fazer... Não, o convite é para a gente olhar para dentro. Qual tem sido minha postura hoje? Eu estou mais nas queixas, na reclamação. Como que eu olho para as injustiças sociais? Aí entra a responsabilidade. Porque fica muito mais fácil, né? Eu ficar de braço cruzado e ficar esperando que alguém, o mundo melhore, a sociedade, o país, não é? Então, a pergunta, o que eu tenho feito para melhorar a situação? E antes começa em nós. Então, às vezes, a gente fica querendo ser salvador, né? Salvar as famílias, né? Salvar o mundo, salvar, e não olho para mim. O que me move? Porque muitas vezes eu posso estar fazendo isso por vaidade e me deixando. Não querendo olhar para as minhas dores, distanciando de mim, né? Então, as aflições, que é o tema que a gente está vivendo. Como que nós estamos dormindo? Como é que está o nosso sono?
melhorar a nossa qualidade de alimentação. Não estou falando só do que a gente come, também o que a gente come. Mas como? A gente come em 5 minutos ou em 3? Né? A forma. Como está o nosso sono? Como que está? Tem espaço na nossa vida para descanso? Eu tenho espaço na minha vida para meditar, refletir. Não é só ficar em posição de ouro, não. Nós estamos falando de estado de presença. Tá? Porque às vezes acha que meditar é só assim. Né? Não. Nós estamos falando desse convite que Jesus nos faz de conexão com o nosso eu profundo, com nossa alma. O que é que eu preciso? E olhar para essas aflições. O que tem me afligido? Tanta ansiedade. Olha, ansiedade, o mal do século. Você sabe, né? Estamos vivendo muito nível dos transtornos mentais, um tanto de gente, eu trabalho na saúde, tá? Um tanto de gente tomando psicotrópico, né? As medicações para sono, e não se pergunta, mas espera aí, o que está tirando meu sono? E às vezes a gente vê pessoas que estão tomando psicotrópico 10, 15 anos só validando receita. Mas espera aí. Santo Agostinho nos fala dessa revisão diária. Estou perdendo o sono. O que está tirando meu sono? O que eu estou pensando? Faz a revisão. Então, olhar para a gente. Quando Jesus fala, brilhe vossa luz, o reino dos céus está dentro de ti. Ele está te dizendo da nossa expressão divina, da força que cada um traz para viver essas aflições. Cada um traz. E nós temos muitos recursos para isso. A começar da evangelioterapia, o tratamento que vem do evangelho, né? E os demais são consequências. Nós estamos falando aqui desses tratamentos espirituais, né? Mas graças a Deus colocou também a medicina dos homens, né? As ciências, para nos ajudar nesse processo do autoconhecimento, de tratamento. Então, será que quando eu trouxe aquela frase, nenhuma folha cai, como que anda a nossa fé? Porque se a gente está no campo da aflição, vivendo a aflição de uma forma ansiosa, né? Aflição, sem fé, afobada e tudo, escorrer. O que está acontecendo? Como que anda a nossa fé? Será que a gente realmente está confiando que tem uma força maior, que ela sim tem o controle? Porque é com Deus que está o controle, né? O adoecimento pela ansiedade, por exemplo, e todos os transtornos, passa por isso. Essa necessidade da gente controlar a nossa vida e todas as situações. Então, um chamado para a gente desenvolver a postura da humildade. Nós somos pequenos diante de uma força maior, que sabe de tudo. Mas nós temos o comando. O controle é de Deus. E o comando? Nosso. Comando, junto. Ele controla e a gente comanda. Né? Então, diante das aflições, quando nós compreendemos que tem um pai amoroso, que está cuidando de tudo, que eu não preciso dar conta de tudo, eu não preciso ficar, porque a ansiedade, essa necessidade de controle, por trás disso tem um nível muito grande de autoexigência. Vocês concordam? Da gente ficar exigindo muito da gente mesma e achar que tem que dar conta de tudo. Faz sentido para vocês isso? Da gente falar que viver a ansiedade e todos esses transtornos, por trás disso tem uma necessidade de controle que tem a ver com autoexigência? E quem está vivendo, nós vamos vivendo muito o futuro e querendo controlar, tem a ver com o quê? Segurança. Não confiar. Não confiar na vida.
O que a vida traz para mim hoje? Vamos olhar, cada um para si. O que a vida está trazendo para mim hoje? No meu lar, no meu trabalho, os desafios. E muitas vezes a doença, né? A gente vai se adoecendo. A doença não vem assim da noite para o dia. Aí tem um momento da vida que é uma parada obrigatória. A gente não escutou o corpo. Que as emoções, elas vêm no corpo, né? Quando a gente está ansioso, por exemplo, tem gente que, como que sente? Taquicardia, não é? Fica agitado, respiração, né? E aí, vários, cada um. Mas todas as emoções vêm no corpo. A gente escuta o nosso corpo. Lembra daquelas perguntinhas? Como que está o nosso sono? Como que está o meu corpo? Eu estou percebendo a minha, por exemplo, necessidade de descanso? Porque a sociedade, o que a gente vê aí, gente, é sempre para fora. A gente tem que estar sempre para fora, produzindo, fazendo, né? Essa hiperatividade toda aí. Eu escuto as minhas emoções? Eu estou com raiva. Sim, eu estou com raiva. Sabia que as emoções também são divinas? Da natureza? Sim. As emoções são da natureza humana. E elas têm uma função no nosso psiquismo, na nossa saúde. Né? E o problema é quando elas ficam desreguladas. E muitas vezes quem mata com raiva já guardou raiva há muito tempo, né? Muitas vezes. As explosões. Então a gente precisa olhar e dar um lugar para elas. Tristeza. Não pode ficar triste não. Tem um tanto de gente falando que está deprimido porque está triste. Tristeza também faz parte, mas a sociedade acha que a gente tem que ficar só, né? Rindo, né? Vamos olhar aí as redes sociais, tal. A tristeza, ela é fundamental. Ela é uma energia que faz a gente voltar para dentro. De introspecção, que às vezes a gente quer ficar quieto, voltar, trazer reflexão. Desregulada que vira doença, que pode estar relacionada à depressão. Né? Então, nós estamos falando de Deus em nós, através das emoções. Então, o convite para essa pausa, porque nós estamos falando de aflições, como que Deus fala através dessas aflições, o que Ele nos pede, o que Ele nos mostra, qual que é o aprendizado e quais os recursos. Todos nós aqui temos recursos, muitos, recursos internos de força, de autossuperação. Temos, porque nós somos filhos de Deus, né? E temos também recursos externos, que a tecnologia, ciências, terapias integrativas estão aí. E vamos para os recursos espirituais. Quais são os recursos espirituais para lidar com as aflições? Quais são? Já comecei alguns, falem aí, porque senão vocês vão... Hã? Sim, a fé é imprescindível. E qual, né? Vamos falar do como. Como que a gente pode, assim, nutrir a nossa fé também? Porque a fé, gente, a fé não é falar que tem fé, não é mesmo? Muitas vezes a gente fala que tem fé, né? Aí vem as provinhas, vem as experiências, e aí? Pronto, cadê a fé? A fé não é falar que tem fé. Então, mas também não vamos ficar condenando que a gente não tem fé, não. Vamos falar assim, gente, diante dessa experiência, qual é o tamanho da minha fé? Nossa, não é que realmente eu estou descobrindo que eu não tenho fé? Tudo bem, está tudo bem, somos seres humanos, né? Então a doutrina mesmo, ela não fala assim, você tem que ser assim, você tem proibições, não tem nada disso, isso é dos homens. Não tem nada de obrigação. Nós precisamos nortear pela lei divina, faça com o outro o que gostaria que fizesse. E Jesus, olha, trazem a imagem de Jesus. Jesus, nosso amigo maior. Todos aqueles que estiveram com Jesus foram transformados pelo seu olhar, pelo seu amor, né? E por quê?
Porque Jesus, ele não condenou ninguém, ele não julgou. Em cada um que ele encontrava, ele via a expressão de Deus no seu amor, a potência. Ainda que estejamos hoje nessa condição, e é essa que estamos, a primeira coisa, autoaceitação. Sim, eu me identifico, sou egoísta, sou vaidosa, né? Começo, ok, isso também faz parte de mim, mas eu não sou só isso. E isso que eu identifico, né, como os aspectos sombrios que eu não gostaria de ser, eu preciso dar um lugar para isso no meu coração. Porque é assim que Jesus fazia. Eu me reconhecer como inteiro, inclusive com esses aspectos sombrios. Porque nós não estamos em mundos celestes. Nós estamos em mundos de provas e expiações para a gente prosseguir. Então, o mestre, como que ele nos traz? Lembra a imagem de Jesus? É um olhar amoroso, compassivo. Ele fala assim, vá e não peques mais. Né? Então, quando ele fala não peques, ele está reconhecendo a nossa condição humana. Mas ele fala assim, você não pode pecar. Né? Então, porque é assim, a condição humana é, a gente cai, a gente levanta. Então, esse amor, a gente precisa começar conosco. E se nós estamos aqui para trabalhar o nosso egoísmo como chaga, de raiz, né? Raiz de todos os males, lembram? Livro dos Espíritos. A raiz de todos os males está no egoísmo. O ego adoecido, a nossa personalidade, o ego. O ego não é o que nós somos. O que nós somos é a nossa centelha divina, a nossa parte divina. Mas nós estamos assim hoje. E essa caminhada, ela não se faz da noite para o dia. Então, que nós possamos, aprendendo com Jesus, ser amorosos conosco. Sabe, às vezes a gente fica tão preocupado em perdoar o outro, mas a gente não se perdoa. Ainda fica cristalizado em culpa, em coisa que já passou há tanto tempo. E isso nos impede da gente realizar o nosso maior potencial que a gente viveu. O nosso lugar no mundo. Porque cada um aqui, enquanto espírito imortal, é único. E aquilo que cada um veio fazer, só você pode fazer. Você pode fazer aquilo que você veio fazer. Entende? Designo o seu lugar no mundo. Mas se eu não encontro o meu lugar, o meu valor, como que eu posso contribuir para um mundo melhor? Então, um mundo melhor começa a partir de quando eu começo a olhar para mim, nesse processo de autoconhecer, de autoaceitação, tendo como farol o Evangelho de Jesus, e que a doutrina nos abençoe e nos ilumina muito. Então, tem 5 minutinhos aqui. Alguém quer? Nós estamos conduzindo para o final. Ficou com vontade de fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma observação? Aproveitem, tá, gente? Que eu acho que eu falei muito e eu ouvi pouco vocês. Hã? Nós temos o quê? Recursos. Sim, isso. Quando eu perguntei, eu estava... Isso, muito bom. E nós temos também pegar alguns bons exemplos do Chico Xavier. Ele estava com raiva, com um pouco de água. Até passava e fazia uma festa. Sim, e seguir para além da água na boca, né? Porque é o seguinte, isso aí das interpretações, isso, lembrou muito bem, gente, a oração. Eu falo isso todos os dias, praticamente, como recurso, né? Porque é o seguinte,
A neurociência, ela já está mostrando, vocês já viram esses vídeos aí de recorte do poder da oração. Mas isso não é crença, é a ciência mostrando, a nível de imagens, de tecnologia, o que acontece no cérebro, a irrigação dele quando nós oramos. Então, a oração, a prece, é esse recurso, é um Wi-Fi em banda larga, né? Quem aí da tecnologia, né? É wireless, não é isso? A banda é a maior banda larga que tem, porque faz essa conexão direto com a fonte. Nós precisamos orar mais como sustentação para lidar com nossas aflições, né? Orar, né? E não é em horários, né? Aquela coisa só. Qualquer momento que a gente sentir, emite o pensamento, vibra, percebe que está caindo, né? Na questão ali, na minha vigilância, ora, né? Então, os recursos, isso mesmo, a oração, o evangelho no lar, diário, ainda que seja uma passagem, né? O culto do evangelho no lar, na família, porque a base da sociedade é a família, e a gente tem a bênção da família como recurso de evolução, é por ela que nós vamos, né, ser cidadãos do universo. E esse processo, quando eu falei da água, é porque a água, ele está colocando isso, lembrando o Chico, né? Que é um exemplo também para nós. Porque nós temos as nossas impulsividades, a gente cai muito, né? E cada um lida de uma forma com suas emoções. Está com muita raiva, em vez de... Às vezes a gente não consegue segurar não, né? Fala, né? Mas o que acontece? Ele lembrou ali, só que veja bem, tá bom, mas a gente tem que ir mais além, entende? Para a gente trabalhar o ego. Nessa situação que eu fiquei com raiva, eu fiquei com muita raiva. A raiva é uma emoção de poder pessoal, e ela tem uma função. Quando, por exemplo, alguém está pisando no meu pé, está me desrespeitando, né? E aí, eu deixo a pessoa ficar pesando ali? Então, é a emoção que corta limite, né? Porque também, se eu ficar me anulando e recolher na minha raiva, ela vai para algum lugar, com certeza. Aí vem a psicossomática. Então, eu não posso nem ficar explodindo, ferindo o outro, ferindo, né? Não quer dizer que eu falar e me expressar, eu vou ferir. Mas também, eu não posso recolher, porque aí também que deu alto amor também. Então, como que a gente vai aprender nisso? Isso que hoje está sendo conversado muito, né? Até por causa do nível alto de suicídio, a questão do gerenciamento de emoções, a gente aprender a lidar com as nossas emoções, né? Então, a gente precisa pedir ajuda mesmo. Estamos todos no mesmo barco, tá bom? Então, podemos ficar por aqui? Dá para guardar? Tá tranquilo? Então, olha, vamos então agradecer a Deus. Eu vou cantar uma música porque me veio aqui, tá, gente? A imagem de Jesus, trazendo para vocês, para cada um trazer essa imagem de Jesus, esse Espírito amoroso, nosso irmão, nosso mestre, que nos convida a amar. Olhe pelos filhos que te confiei, em teus braços buscarão o meu convívio. Veja, são aqueles dos quais te falei, quando à noite em prece me buscavas. Quantos homens de bem se fará, não se pode outra chance esperar. É o momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É o instante em que deves começar. Quantos homens de bem se fará, não se pode outra chance esperar. É o momento propício para semear. Outra luz é preciso acender
para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É o instante em que deves começar. E aí, nós vamos chamar a Fátima para fazer a prece final por nós. Muito obrigada. Vamos nos manter nessa vibração harmoniosa, continuar com os nossos pensamentos elevados a Deus, agradecendo por esta oportunidade divina de estarmos aqui reunidos em seu nome, agradecer a presença da espiritualidade amiga que está junto de nós, nos auxiliando, nos fortalecendo. Agradecer ao palestrante que falou tão calmamente do amor de Deus para conosco e das nossas fragilidades, do nosso respeito que a gente tem para a gente mesmo, que a gente possa sempre manter essa boa vibração dentro de nós, levar essa harmonia e esse carinho para todos aqueles que estiverem conosco. E que essas boas vibrações aqui contidas, que elas possam se juntar a tantas outras boas vibrações e chegar àqueles corações sofridos, a chegar àqueles nossos irmãos desabrigados, hospitalizados, vítimas dos flagelos da guerra. Enfim, Senhor, por toda dor que ainda existe no nosso planeta, nós rogamos o teu socorro, a tua proteção. Que assim seja. Então tá, tenham todos um bom domingo, vão em paz, né? Nos preparando aí para o passe. Um abraço a todos.